Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Augusto Júnior, idealizador do programa O Profissional Católico, e eu ajudo você, profissional católico, a ser mais constante na sua fé e crescer na sua vida e na sua carreira. Vale lembrar que toda terça-feira e toda quinta-feira tem um conteúdo novo para você que me acompanha aqui via YouTube, no Profissional Católico, via Instagram e via Facebook na nossa fanpage, Profissional Católico. Talvez você esteja se perguntando, o que é um profissional católico? O profissional católico é aquele homem, aquela mulher que teve um encontro pessoal com Jesus, uma vida plena no Espírito Santo e entende que tem um chamado de Deus para testemunhar a presença dele em todos os ambientes, inclusive no ambiente profissional. Ambiente profissional, porque este é um campo maravilhoso, um campo fértil de missão, onde nós, profissionais católicos, passamos a maior parte do nosso tempo. Pelo menos um terço da nossa vida está dedicada à nossa atividade profissional. E muitos, infelizmente, não sabem como aproveitar esta oportunidade para testemunhar a presença de Deus, para evangelizar, para levar mais pessoas a também terem uma experiência e um amor, uma experiência do amor pessoal de Jesus na sua vida. Esses conteúdos, portanto, são para te ajudar a, como um profissional católico, ser constante na sua fé, crescer tanto na sua vida como na sua carreira e, consequentemente, testemunhar, evangelizar em todos os ambientes, inclusive no ambiente de trabalho. Para que nós, de fato, consigamos ser esta referência, esta imagem de Deus, uma das formas mais excelentes para fazermos isso é termos uma vida de santidade. Mas como ter uma vida de santidade hoje em dia? Como ter uma vida de santidade hoje em dia? Este é o tema, este é o conteúdo deste vídeo que eu estou compartilhando com vocês no dia de hoje. E para que realmente nós possamos ser alcançados, impactados, transformados por este conteúdo, eu quero me esvaziar de mim mesmo e me encher da Santíssima Virgem Maria, para que tudo eu possa fazer por ela, com ela e para ela, porque assim eu tudo farei por Jesus, com Jesus e em Jesus. Quando nós falamos em ter uma vida de santidade hoje em dia e como isso é possível, eu percebo que ao longo destes 30 anos, buscando na minha vida, na minha carreira, ser constante na minha fé e crescer na minha vida e na minha atuação profissional como um profissional católico, eu já ouvi muitas pessoas falarem que perfeito é só Deus, que santidade é para poucos, que somente algumas pessoas especiais recebem esta graça da santidade da parte de Deus. Porém, é importante que se diga que isto é um engano. Existe uma diferença entre a verdadeira humildade e uma falsa humildade. Essa expressão ela pode ser exatamente diferente, porque na verdadeira humildade a pessoa ela vai buscar incansavelmente a santidade, mas sempre tendo plena certeza, plena clareza que ela realmente vai alcançar, vai conseguir viver a santidade pela graça do Espírito Santo. De maneira contrária, esta outra forma de humildade, podemos até dizer essa falsa humildade, onde a pessoa vai dizer que santidade é só para Deus, na verdade, isso acaba sendo como que uma desculpa para que as pessoas acabem permanecendo na mesma condição.
Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, que nós precisamos tomar consciência para vencer esta barreira, para vencer essa dificuldade e, de fato, conseguir iniciar uma vida de santidade, começar a viver a santidade em todos os ambientes, em todos os dias da nossa vida, a primeira forma de vencer isso é, de fato, entender, tomar consciência que a santidade, ela é uma realidade para os nossos tempos. Ela é uma realidade para toda pessoa que acaba tendo uma experiência com Deus, acaba tendo um encontro pessoal com Deus. Ou seja, é necessário entender o que é santidade e é necessário entender como viver esta realidade, como viver a santidade mesmo nos tempos, nos dias que nós estamos enfrentando, nos dias que nós temos hoje na nossa história e, de verdade, em qualquer circunstância e em qualquer ocasião. Então vamos começar a entender isso. Primeiro, o que é santidade? A palavra santidade significa separado, colocado à parte. Então, nós temos a realidade comum para todas as pessoas e quando nós assumimos Deus na nossa vida, quando fazemos uma experiência de Deus, nós vamos nos moldando, nós vamos assumindo uma nova postura, uma nova atitude, um novo comportamento que vai nos colocando em uma postura, em um comportamento diferente do comportamento e da postura dos demais. Ou seja, nós começamos a espelhar em nós o comportamento, a atitude, a luz, a presença de Deus. Ou seja, nos separamos de tudo que não está conforme à vontade de Deus. Inclusive, é interessante perceber que a palavra de Deus, na carta aos Romanos, São Paulo vai dizer que nós não podemos nos conformar com este mundo. Nós não podemos nos conformar com este mundo, mas nós devemos nos transformar pela renovação do nosso espírito. É interessante este termo, né? A palavra, o verbo conformar. Então, conformar, de uma forma bem geral e simples, é aceitar ou não aceitar. Eu me conformo, eu não me conformo. Eu aceito ou eu não aceito. Esse é o sentido para nós da palavra conformar. Eu estou conformado, eu aceito isso, eu não aceito aquilo. Mas, na verdade, é interessante perceber que conformar é conforme. Vem de forma, como uma forma de bolo que você derrama aquela massa do bolo, aquela massa do biscoito, ela vai se moldar de acordo com aquele molde. Ela vai se formar de acordo com aquela forma. Então, se conformar é tomar forma. E a palavra de Deus vai dizer que nós não devemos nos conformar com o mundo. Nós não devemos tomar a forma do mundo. O que significa isso? Não devemos nos comportar, falar, agir, pensar conforme o mundo. Mundo aqui significa a sociedade. As práticas mais comuns das pessoas de um modo geral. Então essa é a ideia de mundo, e mundo principalmente pessoas que não estão alinhadas, não atuam conforme a vontade, a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus nos convida a não nos conformarmos com o mundo, a não tomarmos a forma do mundo, mas
nos transformarmos pela renovação do nosso espírito, é a mesma coisa que dizer não nos conformarmos com o mundo, mas nos conformarmos com Deus, com a graça de Deus, tomarmos forma, assumirmos em nossa vida a presença de Deus, o molde de Deus. Então, a santidade, ela não é, a santidade não é para algumas pessoas especiais, como muitos dizem. Ao contrário, a santidade é para todas as pessoas. Vale dizer que, se você ler a palavra de Deus, você vai perceber que em várias passagens, Jesus, ele nos chama à santidade, nos convoca à santidade. A palavra de Deus vai dizer, né? Deus falando, sede santo como eu sou santo. No livro do Levítico fala isso. Jesus vai dizer, sede santo como o vosso Pai é santo. Então é um mandamento, é uma ordem de Deus para nós sermos santos. Olha isso, olha que interessante. A Igreja Católica, ela nos ensina que a santidade é uma vocação universal. Vocação significa chamado. É a missão que Deus tem para nós. Então, isso é um ponto interessante. Muitas pessoas, elas passam muitas vezes a vida tentando identificar qual é o plano, a vontade de Deus para a sua vida. E é verdade, quando nós identificamos a vontade de Deus para a nossa vida, nós somos mais felizes, nós caminhamos com mais segurança, nós prosperamos, nós frutificamos em todos os empreendimentos que nos propomos. Por quê? O segredo do sucesso está em fazer a vontade de Deus. É óbvio que Deus tem uma vontade própria, única, exclusiva, específica para cada um de nós. Não dá tempo de falarmos disso hoje, mas o primeiro movimento, os primeiros passos para irmos ao encontro desta vontade específica de Deus para nós é entendermos um pouco da vontade comum de Deus para todos os seus filhos. E a igreja deixa isso muito claro. Uma delas é a vocação, o chamado, a missão universal, ou seja, para toda a humanidade, para uma vida de santidade. Quando nós fomos batizados, começa a despertar em nós uma nova vida. Esta nova vida é uma vida de santidade. O que é uma vida de santidade? É uma vida que é moldada, que é a imagem, a imitação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não se trata simplesmente de falar assim, eu não sou do mundo, eu não me envolvo com as trevas, eu não quero saber dessas práticas pecaminosas, eu não quero me envolver com as pessoas, eu não quero estar no meio dessas pessoas do pecado, do mal, eu quero me separar do mundo. Gente, não dá para você sair do mundo. Jesus, ele deixa isso muito claro. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. O que significa dizer que a melhor forma do fermento agir é estando na massa. Da luz iluminar é estando num ambiente onde não tem luz. Jesus, ele dizia isso muito claro para nós. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Sal da terra é para dar sabor. Luz é para iluminar. De que vale nós nos denominarmos? De que vale nós assumirmos a condição de sermos sal da terra, luz do mundo, e ficarmos escondidos, ficarmos reservados no nosso mundinho, no nosso cantinho? Não. Vem cá, reúne só quem é da luz. Vem cá, reúne só quem é temperadinho. Não. A nossa missão é estar na massa, a nossa missão é estar no mundo.
mas não sermos do mundo. É assumirmos na nossa vida a vida de Jesus, a presença de Jesus, a referência de Jesus. E estando no mundo, estando nesta sociedade, que São Paulo vai chamar de depravada e maliciosa, as pessoas vão ter a oportunidade de ver um pensamento diferente, um olhar diferente, um comportamento diferente e contrastar isso com a prática, com o dia a dia, com a vida delas. Mas se eu e você não estivermos lá, principalmente se eu e você não buscarmos ter uma vida de santidade, nós corremos o sério risco de que as coisas do mundo prevaleçam sobre as coisas de Deus, ou seja, que o mal prevaleça, que a má índole, as péssimas escolhas, a distância de Deus prevaleça. Então, a santidade é para mim. A santidade é para você. Esta é a vontade de Deus para a sua vida. Que você, sim, renuncie o pecado e que você busque viver uma vida de santidade. Esta é a vontade de Deus para a nossa vida, vai dizer São Paulo. A nossa santificação e que evitemos a impureza, que evitemos fazer aquilo que não é de Deus, aquilo que é da mentira, aquilo que engana, aquilo que é contrário à palavra de Deus. É sim uma luta, é um combate, é preciso todos os dias estar consciente disso e buscar meios para viver segundo a palavra e a vontade de Deus. Isso é viver uma vida de santidade. Eu me lembro de que quando me falaram que eu poderia ter uma vida de santidade, gente, eu confesso que num primeiro momento eu fiquei assim, achei aquilo estranho, eu fiquei meio que pensando, será que eu posso realmente ter uma vida de santidade? E de fato, eu fui entendendo que essa era a vontade de Deus para mim. Gente, uma coisa sou eu querer algo. Outra coisa é Deus querer algo para mim. Quando eu quero algo que Deus também quer, você não imagina o poder que isso tem de concretização, de realização, de frutos que isso pode gerar. Então eu entendi que não se tratava simplesmente de ser uma pessoa melhor, de ser um ser humano melhor, mas sim ser santo como Deus é santo. Assim como a Virgem Maria é santa, assim como diversos santos e santas da nossa igreja. Oh! Então você está me falando, Augusto Júnior, que Deus me chama para ser santo, como São Pedro, São Paulo, São João, como a Virgem Maria, como Nossa Senhora. Sim, é esse o chamado. E às vezes nós nos amedrontamos. E eu entendo que alguém pode dizer assim, mas será que eu consigo? Será que eu dou conta? Eu já tentei e não consegui viver a santidade. E consequentemente, por pensar assim, muitos acabam desistindo. Mas deixa eu te dizer, o segredo, na verdade, para que você possa viver uma vida de santidade hoje em dia é, além de entender isso que eu já compartilhei com você, que Deus te chama a viver a santidade, que a santidade é para nós e que é possível. O que mais vai nos levar a viver a santidade hoje em dia é não desistir. São Paulo vai dizer que não importa o nível, o estágio de santidade que chegamos. O que importa é continuar decididamente, sem parar, sem desistir. Começou, não para mais. Inclusive, São João Paulo II, de uma forma brilhante, ele vai dizer que santo é o pecador que nunca
desiste. Olha que bonito. Santo é o pecador que nunca desiste. E é lindo ver como que nestes tempos, aonde parece mais difícil viver a santidade, onde erradamente, de maneira enganosa, já se pensou que santidade era privilégio para algumas pessoas especiais, escolhidas por Deus, só para algum grupo específico. Hoje, nesses tempos, cada vez mais a Igreja Católica tem canonizado novos santos. Nós estamos frequentemente acompanhando a Igreja proclamando, canonizando um novo santo. E o que significa isso? O que significa a Igreja canonizar um novo santo? Significa que aquela pessoa viveu em grau heróico as bem-aventuranças, a vontade de Deus, e que o comportamento, a atitude dela pode ser seguida. Se você seguir, se você andar nas pegadas dela, se você seguir passo a passo o que ela fez, você também vai chegar onde ela chegou, no céu, numa vida de santidade. Então, a igreja tem canonizado pessoas de todas as vocações, todas as idades, todos os estados, né, casados, solteiros, para mostrar que santidade é algo comum, é algo para todos nós. Então, o que é importante perceber para que realmente isso faça parte e frutifique na nossa vida e nós comecemos a viver, comecemos a ter uma vida de santidade? Primeiro, entender que Deus nos chama à santidade. Santidade não é privilégio de alguns, santidade é para todos. Santidade é o chamado, é a vocação, segundo o que a igreja ensina, universal. Todos nós somos chamados à santidade. O que é santidade? É viver segundo o comportamento, a atitude, o exemplo de Jesus, segundo o modelo de Jesus. Por isso São Paulo diz: não nos conformemos com este mundo, não tomemos a forma deste mundo, mas nos transformemos pela renovação do nosso espírito, nos conformando ao Evangelho, nos conformando à palavra de Deus, tomando forma de Jesus. Não por acaso nós temos o nome de cristãos, para que em qualquer meio onde estivermos, e para nós profissionais católicos, o nosso ambiente profissional é um ambiente para que ali nós possamos trazer a esperança, sermos testemunhas do amor de Deus, no nosso comportamento, nas nossas atitudes, de maneira leve, mas profunda, testemunhar, evangelizar, levar as pessoas a também quererem viver a santidade. Em meio às trevas, mostrar para essas pessoas que é possível ser sal, ser luz, é possível ter um comportamento, uma atitude diferente, é possível mostrar para elas que existe uma oportunidade, uma nova maneira de se comportar, de viver, de agir, de atuar, de ser humano, de ser pessoa, à imagem e semelhança de Deus. Como é que a gente faz isso? Como é que você começa agora a viver a santidade nesses tempos que nós estamos vivendo de uma forma concreta? Passo 1. Deseje, queira e busque viver a santidade. Passo 2. Nesse processo, você vai se deparar com as nossas limitações humanas. E se você cair, não desista. Se levante e comece de novo. Santo não é aquele que não peca, santo é aquele que, mesmo pecando, se levanta e não desiste. A cada dia diminui as ocasiões de queda, a cada dia busca ser mais santo, a cada dia busca reproduzir nos seus atos, no seu comportamento, nas suas atitudes, o comportamento, os atos e as atitudes de Jesus. E quer uma dica final? Conheça a vida dos santos. Eu recomendo
e eu fiz muito isso e faço ainda hoje, na minha caminhada, 30 anos já. Eu comecei isso, graças a Deus, em 1991, quando eu fui batizado no Espírito Santo, tive o meu encontro pessoal com Jesus, esta maravilha que é poder experimentar a salvação e poder, a partir disso, viver esse tempo de graça. Esse é um chamado para todos nós, mas uma das coisas que me ajudou muito neste caminho de santidade foi conhecer a vida dos santos. De novo, por que a igreja tem promulgado diversos santos hoje em dia? Nós tivemos um santo agora, recentemente, Carlo Acutis, lá na Itália, um jovem que andava de mochilinha, calça jeans, tênis. Se você for ver as imagens dele e o corpo dele está incorruptível, né? Você vai ver ele com um abrigozinho da Nike, tênisinhos da Adidas, enfim, um jovenzinho transado, calça jeans, um jovenzinho moderno e que transpira Deus no dia a dia, no seu comum, para os jovens, para as pessoas, um jovem adorador que amava Jesus no Santíssimo Sacramento, na Eucaristia. Esse é o chamado para nós. Então, conhecer a história dos santos, e a igreja os coloca para isso, para dizer, se você seguir o caminho que ele seguiu, você vai chegar na santidade. Então, conheça a vida dos santos. São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus, São Francisco de Assis, Santa Clara, São Padre Pio. Gente, existe uma, eu não vou dizer infinidade, mas isso aqueles que a igreja está falando, ó. Esse aqui é uma referência, mas o fato de ela, por exemplo, não citar ou não trazer a nomenclatura no nível de uma referência na igreja, não quer dizer que existam milhares de outros homens e mulheres que viveram em grau heróico a palavra de Deus, as bem-aventuranças, a vontade de Jesus. Então, esse é o chamado de Deus para nós. É possível sim começarmos a ter uma vida de santidade. Não estou falando de perfeccionismo. Essa é uma tentação que existe nesses tempos hoje, que a pessoa tem que fazer tudo perfeito, que não pode errar. E acredite ou não, tem muitas pessoas ficando paralisadas porque elas não dão passo, porque ela só acha que só pode dar um passo quando tudo estiver milimetricamente perfeito. Nós temos vivido uma doença com muitas pessoas e pessoas confundindo isso com santidade e não vivendo a sua vida com puritanismo, não convivendo com pessoas, fazendo, sabe, sinal da cruz. Gente, para! Nós precisamos conviver com as pessoas comuns. Como é que a gente vai despertar nas demais pessoas o desejo de viver a santidade se a gente não está no meio delas? Onde é que Jesus estava? Qual era o ambiente mais comum de Jesus? Eram as sinagogas? Eram os lugares religiosos? Não, ele estava nos lugares onde tinha a maior quantidade, a maior concentração de pecadores, de pessoas de má vida, porque ele precisava ir lá. O médico veio para quem estava doente. É lá que eu e você precisamos estar. Precisamos conviver com as pessoas que ainda não tiveram o privilégio de ter um encontro pessoal com Jesus, mas são chamados à santidade tanto quanto nós. Está entendendo a nossa missão, o nosso chamado? Então, profissional católico, se você quer ser constante na sua fé, crescer na sua vida e na sua carreira, um caminho maravilhoso que nos garante essa constância é buscar uma vida de santidade. Como viver uma vida de santidade nestes dias? Tomando consciência que santidade é para você e começando a imitar Jesus no cotidiano da nossa vida. Quero louvar e agradecer a Deus pela sua vida, por você ter acompanhado o conteúdo de hoje até aqui. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo conteúdo. Tchau, tchau!